Continuando o nosso cursinho de filosofia da lógica ou filosofia da ciência, ciências formais, lógicas multivaluadas, no caso as lógicas trivalentes. L3 é a lógica trivaluada de Lukasiewicz e ela se caracteriza pelas seguintes matrizes. Matrizes onde nós temos um novo valor que é o I, indeterminado ou possível. Então, para não A, nós temos que, se A é verdadeiro, não A é falso, e vice-versa, mas se A for indeterminado, não A será indeterminado. Para a conjunção A e B, se A é verdadeiro, a conjunção é verdadeira, se não, será falso ou indeterminado. Assim, se ambos forem indeterminados, a conjunção será indeterminada. Agora, quanto à implicação, se A então B, também funciona como na lógica clássica. Se A for verdadeiro e B for falso, nós teremos o falso. Mas há casos em que se A e B forem diferentes, nós teremos, por exemplo, o verdadeiro. Ora, para se notar que quando os valores são verdadeiros ou falsos, os valores das sentenças compostas são os mesmos da lógica tradicional. L3 é um sistema interessante por isso mesmo, pois preserva até as regras de polegar derivadas. Agora, considere a matriz da disjunção e do Lukasiewicz. Você tem que, se os dois forem falsos, P e Q, a disjunção será falsa. Mas se os dois forem diferentes, a disjunção será indiferente. E se P é verdadeiro e Q é indiferente, o resultado será indiferente. Não sei até que ponto há uma arbitrariedade no último caso. Mas nem a lei do terceiro excluído, P ou não P, nem a lei da não contradição estão uniformemente incluídas nessas matrizes. Esse é o problema. Elas deixam de ser, essas duas leis deixam de ser tautologias, casos em que são sempre verdadeiras. Não, haverá casos, quando você tem um valor indiferente, nos quais elas não valem, para os quais elas não valem. Então, considere o princípio fundamental do terceiro excluído. P ou não P, não havendo uma terceira possibilidade. Ou seja, se o valor de P é verdadeiro ou se é falso, o valor de P ou não P é verdadeiro, não havendo uma terceira alternativa. Mas se o valor de P pode ser indeterminado, a sua negação também será indeterminada. E quando ambos os disjuntos são indeterminados, o valor da disjunção será indeterminado. As disjunções são indeterminadas em L3 sempre que um dos disjuntos é indeterminado. Isso, claro, põe em questão o princípio do terceiro excluído e também o princípio da não contradição. Nós temos aqui a matriz da conjunção, que se vocês têm P e Q como indeterminados, não P será também indeterminado pela matriz da negação. Então, P não P será indeterminado e a negação de P não P será também indeterminado. E, portanto, não será verdadeiro nem falso. Então, aqui está o mesmo problema que derroga o princípio da não contradição para todos os casos. Se for tentar se aplicar para todos os casos, não é mais uma tautologia. Há outras lógicas derivadas, como a de Kleene. Para Kleene, o valor intermediário é indecidível, uma vez que há sentenças matemáticas cujo valor não é verdadeiro nem falso. Essas que ele está querendo dar conta com essa lógica. Sentenças que não se pode nem provar nem desprovar. Boltzmann 3 é um outro sistema alternativo que objetiva resolver o caso de paradoxos e daí resulta também paradoxos. L3 é o que nos interessa considerar aqui. Segundo a L3, se os valores forem indeterminados,
Então nós podemos dizer que haverá uma batalha naval amanhã é o enunciado de valor indeterminado. Então não está pré-determinado que, independente do que eu fizer, como diz o faltalismo, amanhã é verdadeiro hoje, que amanhã haverá uma batalha naval, ou é falso. Não precisando, assim, nos prender à conclusão de que o enunciado precisa ser verdadeiro ou falso. Mas há um preço, que você tem que rejeitar o princípio do terceiro excluído. A Jennifer Fisher, então, apresenta uma maneira de vocês aceitar uma lógica como a de Lukasiewicz, mas de forma que o terceiro excluído vale. São as lógicas supervaluadas. O que é a supervaluação? No caso de você ter sentença composta, que tem valor de verdade indeterminado, os mesmos valores da verdade que a lógica clássica determina no caso de haver algum valor de verdade nos componentes. Então, você tem determinado e verdadeiro, você vai ter o verdadeiro. Caso contrário, não há nenhum valor. Assim, o valor verdade da sentença não composta S, amanhã haverá uma batalha naval, é indeterminado. Simbolicamente, o valor de S é I. Ok. Agora, especificamente, quando soubermos amanhã que há ou não uma batalha naval, nós saberemos o valor de S dita hoje. Aqui entra a supervaloração. Você terá V', digamos, amanhã, que é uma atribuição de valor tal que V' igual V, que é o valor de P. De modo que quando o valor de Vp é indiferente, então Vp é tal que P é verdadeiro ou falso. Mas você não pode não saber se é verdadeiro ou falso. Mas esse que seria o indeterminado. Assim, se P no futuro se demonstrar verdadeiro, então a supervaloração V' atribuirá a P a verdade, enquanto se P se demonstrar falso, a supervaloração V' atribuirá a P a falsidade. É uma coisa esperta. Mas se P hoje tem um valor indeterminado, a atribuição será de ou verdadeira ou falsa. Não sabemos qual dos dois. Quando Vp é indiferente, V'P será ou verdadeira ou falso. Qualquer que seja o caso, V' fará do princípio da não contradição, S ou não S, uma tautologia, uma vez que L3 atribui valores clássicos sempre que sentenças simples têm valores clássicos. E como que dissemos de S é verdade para qualquer futuro contingente, o princípio do terceiro excluído ainda se sustenta. Assim, o princípio do terceiro excluído continua a ser uma verdade lógica, pois não importa qual o valor de P, P ou não P, continua sendo verdadeiro. Mesmo que a bivalência se perca, o princípio do terceiro excluído continua valendo. As considerações feitas até aqui sobre a lógica trivaluada evidenciam que a lógica que escolhemos ela faz uma diferença na maneira como nós pensamos o mundo. O próximo ponto será a objeção da vaguidade contra lógicas trivaluadas.